cumprimentar os irmãos ali que vai nos acompanhar pelo Facebook. Sejam bem-vindos, estamos aí retornando a transmissão. Nós estamos estudando uma série de estudo, Cristianismo Suficiente. Quinta-feira passada nós estudamos a suficiência de Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar a suficiência do Espírito Santo, baseado no Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 7. Então nós vamos ler a palavra de Deus. Mais uma vez eu convido a todos a lermos juntos o capítulo 16, o versículo 7 somente. Vamos ler todos juntos. Convém-vos que eu vá. Todos juntos, irmão, vamos ler todo mundo junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Amém? Meus amados irmãos, a primeira coisa que nós devemos olhar, a primeira coisa que nós devemos perceber, primeiro é que a vinda do Espírito Santo, a qual o Senhor Jesus se refere, ele está dizendo então que não poderia ser realizado senão depois que Cristo voltasse para o céu, que Cristo voltasse aos céus. Segundo lugar, essa vinda especial do Espírito Santo estava a depender não das súplicas dos discípulos, ou seja, mas de Cristo mesmo o enviar como prometera. Então, para que o Espírito Santo viesse, Jesus precisaria retornar aos céus. Jesus prometeu, e Jesus há de cumprir então e enviar então o Espírito Santo para estar com os discípulos até a consumação dos séculos. Então, em primeiro lugar, a vinda do Espírito Santo, a que ele se referia, não podia então se realizar senão depois que Cristo voltasse para o céu. Segundo lugar, que essa vinda especial do Espírito Santo estava a depender não da súplica dos discípulos, não da oração dos discípulos, mas de Cristo mesmo enviar o Espírito Santo a qual lhe prometeram. Em terceiro lugar, é que essa vinda especial do Espírito Santo seria mais convenientemente aos discípulos do que a perpetuidade da presença corporal de Jesus na terra. Além de tudo isso, essa vinda do Espírito Santo, ela ia ter para os crentes uma quadrupla significação que se verifica pelas Escrituras. Então, nós vamos ver esses pontos acerca da suficiência, então, do Espírito Santo. Pensando, então, que o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo é para o crente. Por quê? Porque, segundo a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo passou a ser para os crentes um selo, um penhor, uma unção e um batismo. Ou seja, como selo, nós vemos aí três passagens que falam do Espírito Santo como um selo para os crentes. Eu vou repetir. Então, segundo a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo passou a ser para os crentes um selo, passou a ser para os crentes um penhor, passou a ser para os crentes uma unção e um batismo. Então nós vamos ver três passagens que vai falar acerca disso. Vamos ver lá em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 2. Outro irmão ache para mim Efésios capítulo 1, versículo 13 e Efésios capítulo 4, versículo 30. Quem achou primeiro pode ler 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22.
Então, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, o verso 21 e 22, nos mostra que é Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo, Ele nos ungiu. Então, o Espírito Santo é dado aos crentes para quê? Para ungir, e nos identificou como sua propriedade, algo exclusivo para Deus. Então é esta unção, esta propriedade, né? Ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo, que é o quê? Que é uma garantia de tudo que Ele nos prometeu. Então, este selo, é um penhor, é uma unção, e nós nos tornamos então propriedade de Deus. Vamos ver também Efésios capítulo 1, versículo 13, quem achou pode ler. Então, nós ouvimos a verdade, nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que é dado o nome de as boas novas de salvação. Quando nós cremos em Cristo, automaticamente Ele colocou sobre nós o selo do Espírito Santo que havia prometido. Nós recebemos automaticamente este selo, essa garantia, esse penhor, que nos dá então que somos agora propriedade de Deus. Nós somos propriedade, algo exclusivo para Deus. É por isso que nós devemos viver para Deus somente. É por isso que nós devemos servir a Deus somente. Nós somos agora, colocou sobre nós o selo do Espírito Santo que Ele havia prometido. Aquilo que nós lemos na nossa introdução, este selo, essa garantia, esse penhor. O capítulo 4, o versículo 30, quem achou pode ler. Então perceba, qual é a recomendação que o apóstolo Paulo dá a nós acerca do Espírito Santo que habita em nós, esse selo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês. Não entristeçam para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Meus irmãos, quando nós lemos isso, talvez a pergunta que deve surgir a nós é: mas o que significa o selo? O que significa esse selo? O selo significa uma marca, o selo significa um carimbo gravado em alguma coisa para autenticá-lo, para confirmar a propriedade. Esse selo de garantia, esse selo de propriedade, essa garantia para autenticar. Então nós somos propriedade, há uma garantia que nós somos filhos de Deus. Há uma garantia que quando nós cremos nas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos selados. Eu não consigo olhar o selo aí em você, eu não estou vendo o selo em você. É esse selo que é gravado em nós pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, a qual o Pai nos selou como propriedade sua. Então esse selo é algo para identificar, para confirmar que verdadeiramente somos filhos de Deus. Mas nós devemos viver de uma tal maneira para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que está conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus que nos guia, o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, o Espírito Santo de Deus que nos alerta contra o pecado, o Espírito Santo de Deus que guerreia com a nossa carne, o Espírito Santo de Deus que nos inclina o nosso coração, a nossa vontade a realizar a vontade do Pai. A nossa aptidão então é de fazer a vontade do Pai e não entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, as cartas que eram seladas, por exemplo, com
com o sinete do rei, tinha o cunho de sua autoridade. Então tinha lá o selo, tinha a marca do rei com a sua autenticidade, com a sua autoridade. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 8, livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 8, nós vamos ler essa palavra, 1 Reis, capítulo 21, versículo 8, vamos ver aí um episódio onde cartas foram seladas com o selo do rei. 1 Reis, capítulo 21, versículo 8, só para nós termos uma ideia desse selo. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei. Então, autenticando a autoridade aos outros líderes que iriam receber as suas cartas. Mas usa então esse sinete, esse selo, esse carimbo de autoridade. E a palavra de Deus também, amados irmãos, ela nos diz também, a palavra de Deus aos crentes, que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 3 de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: vós sois a carta de Cristo. Ele vai dizer lá, olha lá comigo, vamos ver lá, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 3. Paulo: sem dúvida vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então, vocês são a carta de Cristo, né? Selado com o quê? Selados com o Espírito Santo de Deus. Vocês são reconhecidos, aonde vocês pisarem a planta dos vossos pés, sobre vocês há o selo do Espírito Santo de Deus. Daí, meu querido irmão, é quando você se encontra com outro cristão, e a ideia que você tem é que você já conhece ele já faz muito tempo. Você já teve essa sensação? Parece que eu conheço a irmã Cissa faz muitos anos. Não é, esse é o selo do Espírito Santo, confirmando que ela também é filha de Deus. Isso é coisa extraordinária. Isso é a confirmação dizendo, ela também é filho de Deus. É o Espírito da irmã Cissa confirmando com o meu espírito que ela também é filho de Deus. Quando você vê alguém e você olha para o semblante dela, e ela nem está a caráter cristão, e você diz assim: olha, eu percebo que aquele irmão é um servo de Deus. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. É o Espírito de Deus, o selo, testificando que aquela pessoa está selada, é propriedade de Deus. Já aconteceu isso com você, da pessoa dizer para você: você é crente, porque há um selo em você, há algo em você que o mundo não sabe, mas há um selo em você, o Espírito Santo de Deus em você, que identifica você, que você é um filho de Deus. Então, havendo então nos comprado com seu precioso sangue, o Senhor Jesus então nos selou com a presença do seu Santo Espírito, como confirmação e garantia de que lhe pertencemos. O seu sangue, a garantia, a sua morte nos garantiu, através do Espírito Santo de Deus, que nós pertencemos a Deus. E isso deve ser uma notícia maravilhosa aos nossos ouvidos e coração, meus irmãos. Nós somos propriedades, nós somos dele. Ele selou-nos com o quê? Com o seu sangue. O seu sangue foi o pagamento da dívida. Nos selou, nos marcou, nos banhou com seu sangue carmesim, nos autenticando agora, nos selando com o Espírito Santo da verdade. E agora nós somos propriedade. Coisa maravilhosa é saber que nós somos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa linda! Ele foi, mas deixou a marca. Ele foi, mas deixou o selo. Ele foi, mas deixou-nos o Espírito Santo,
para estar conosco até a consumação dos séculos. Os efésios, como também os coríntios, e por certo todos os crentes, eles tinham então o selo que era o Espírito Santo da promessa. Eles estavam então de posse daquilo que fora prometido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles receberam esta promessa, eles estão impregnados do Espírito Santo de Deus. Convém então, pois, indagar como e quando eles obtiveram este selo do Espírito Santo. Quando? Como eles obtiveram esse selo do Espírito Santo? A condição deles obter este selo do Espírito Santo foi a condição de crer na mensagem do Evangelho, de crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta foi a condição de crer no Evangelho pregado. A continuidade na pregação dos apóstolos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E quando creram, receberam também o selo do Espírito Santo de Deus. Olha, nós vamos ver então que havendo crido, fostes selados. Paulo não diz havendo pedido, havendo rogado, mas havendo crendo, eles receberam então. Paulo não vai dizer que havendo jejuado, Paulo não vai dizer tendo vertigens ou êxtases ou algum tipo de revelação, ao contrário, eles obtiveram então o selo do Espírito Santo. Não, o apóstolo Paulo vai dizer que crendo na mensagem do Evangelho, mas simplesmente havendo crido no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É crendo na pregação do Evangelho, é crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é crendo. Então crer no Senhor Jesus foi a condição única para o povo do tempo do apóstolo Paulo receber o Espírito Santo, que era a realização da promessa, e certamente ainda é a condição única para o povo nos dias de hoje. É a condição de crer, de receber o Espírito Santo de Deus. A condição é de crer no Evangelho de Jesus Cristo. Mas não é um crer da boca para fora, não é um crer artificial. Muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus. Muitas pessoas dizem, eu sirvo a Jesus. Mas a vida dessa pessoa não condiz com aquilo que ela professa. Porque aquele que de fato crê no Senhor Jesus Cristo e é selado pelo Espírito Santo de Deus, ele demonstra evidências desse selo. Ele demonstra provas de que ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. E para isso, irmãos, como nós lemos no Salmo 144, que o Senhor nos adestra para a batalha, e aqui nós podemos trazer esta verdade para os nossos dias, que nós precisamos estar prontos e preparados através do Evangelho de Jesus Cristo, porque há muitas conversões duvidosas, há muitas conversões que não são conversões genuínas, porque ora, a vida que o Espírito Santo habita, transforma, irmão, a vida que o Espírito Santo habita, muda, irmão. A vida daquele que o Espírito Santo habita é uma vida transformada, diferente. A sua aptidão é pelas coisas espirituais, a sua aptidão é viver para a glória de Deus. Isso não quer dizer que este tal que é selado com o Espírito Santo, marcado, que é empunhado a ele esta herança, esse penhor, não quer dizer que ele não peque, que ele não fale, mas ele terá esta aptidão para as coisas espirituais. Então, a condição para receber esta promessa é crer. E ainda continua, a condição para receber esse selo de propriedade daquele que é de Jesus, é crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, é crer que Ele se encarnou, é crer que Ele viveu no meio dos homens, é crer que Ele foi crucificado, mas foi sepultado e que no terceiro dia Ele ressuscitou, é crer que o sangue dEle é poderoso para perdoar todo pecado. A condição também, o tempo, o momento de crer, havendo crido, foste selados. Falando sobre o tempo, falando sobre a condição
é crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas falando do tempo, o momento de crer, havendo crido, fostes selados. É o mesmo que dizer, quando cresces, fostes selados. São atos consecutivos, são atos imediatos, como aconteceu de um modo sensível na casa de Cornélio. Não é algo que acontece hoje, daqui um mês vai ocorrer, não. Esse crer, havendo crido, eles são selados no momento que creem na pregação do Evangelho. É automático, é imediato. As pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, e agora vivem, entregam suas vidas, se rendem à pregação do Evangelho, crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o único Salvador das vossas almas, imediatamente eles são selados pelo Espírito Santo. Imediatamente. Não existe essa história de eu acordar salvo e dormir perdido porque pequei, porque errei. Não, imediatamente essa tal pessoa que se converte verdadeiramente através da pregação do Evangelho e tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, automaticamente ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, automaticamente ele se torna propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva, é automático. Como na casa de Cornélio, eu quero que você abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 15 ao 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vamos ler lá essa passagem. 11, capítulo 11, versículo 15 ao 18. Olha o que diz o texto. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha o que está dizendo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Olha que coisa extraordinárias. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles creram e eles receberam então a autenticidade do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, foram batizados com o selo do Espírito Santo. Que coisa linda! Isso é automático, isso é imediato. A salvação, a conversão genuína, isso é imediato. E por que nós falamos de ser imediato? Porque você vai perceber dia a dia dessa pessoa a mudança, irmã Cissa, o comportamento, o pensamento. O Espírito Santo vai regenerando o pensamento, o Espírito Santo vai transformando a visão, o Espírito Santo vai ungindo os ouvidos, e agora essa tal pessoa começa a pensar, começa a agir, começa a ver, pela influência, coisa maravilhosa, do Espírito Santo que agora habita nela, o Espírito da verdade que habita nela, vai estar com ela, vai ajudá-la. Nada há que quer no texto, então, quer no conjunto dos exemplos bíblicos, que faça supor um intervalo de tempo entre o ato de crer da parte do homem e o ato de selar da parte do Senhor. Não há esse momento, é algo automático, é algo genuíno, creu, é selado, irmão. É isso, o Espírito Santo vai ajudar. Falando das condições, falamos da condição de crer, falamos do tempo, como isso ocorre, ocorre imediatamente havendo uma conversão genuína. Isso ocorre para amanhã, irmão Cristian, daqui um mês? Não, ocorre imediatamente, ao momento que tal pessoa se converte verdadeiramente à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem, como reformados, e estudamos sobre isso,
sobre a eleição. Nós sabemos muito bem disso. E que para que isso ocorra, para que os eleitos apareçam, a nossa responsabilidade é no quê? A responsabilidade de pregar o Evangelho, a responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para que os eleitos então respondam à pregação do Evangelho, e sejam então, e creem na pregação do Evangelho, creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e ele então será selado imediatamente pelo Espírito Santo de Deus. Mas falar também da amplitude é necessário. Se o crer é a única condição imposta por Deus para que uma pessoa seja selada com o Espírito Santo de Deus, da promessa, e se Paulo ele podia então dizer aos crentes de seus dias que, havendo crido, fossem selados, então nós podemos ter a certeza, meus irmãos, de que assim procede o Senhor para com todos os que desde então tem crido em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Falando de amplitude, todos aqueles, quer nesse momento, quer amanhã, quer daqui a um ano, quer em outro país, quer em outras nações, aonde o Evangelho de Jesus Cristo for pregado, e uma pessoa atentar e reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, crer na sua obra perfeita, sacrificial, ele será então selado, batizado, será dado a ele o penhor do Espírito Santo de Deus, da promessa. Ele então agora se tornará propriedade exclusiva de Deus. É uma amplitude. A Bíblia diz que todas as línguas, tribos, povos e nações, o Evangelho será pregado. O Evangelho será pregado a todo mundo. O Evangelho chegará aos ouvidos de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as crianças, até onde nós não podemos alcançar. O Evangelho chegará até eles. E nesse momento, falando dessa amplitude, desta obra do Espírito Santo e dessa promessa, são para todos aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que crerão na mensagem do Evangelho, crerão no Cristo crucificado e se renderão ao Cristo que vive e reina para todos sempre. A amplitude desta promessa são para todos. Mas nós falamos também que ele é penhor, que são também 3 passagens que falam do Espírito Santo como penhor, sendo 2 delas ligadas à ideia do selo que acabamos de considerar. Este selo, esta autenticidade, esta autoridade, esta propriedade, mas também nós veremos sobre este penhor. Olhe comigo, vamos ler novamente o capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Outro acha também Efésios, capítulo 5, versículo 5. Não, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Está falando... E outro acha o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 5 também. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. E também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 5. O próprio Deus, quem nos preparou para isto, nos preparou para receber este penhor do Espírito. Leiamos também Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14.
Então nós percebemos que nas duas primeiras passagens, nós encontramos aí a expressão penhor do Espírito. A terceira nos explica que o próprio Espírito é o penhor. O penhor. O que significa penhor, irmão? Penhor, a gente não utiliza muito essa palavra, mas penhor é uma garantia. Penhor é uma garantia de um cumprimento de um contrato que você faz. Uma herança, um contrato que é dado antecipadamente, desde o momento em que o contrato se faz até a realização da obrigação nele contraída. Então, penhor é a garantia do cumprimento de um contrato, e que é dado antecipadamente, desde o momento em que o contrato se faz até a realização da obrigação nele contraída. Então, no contrato ou aliança que Deus fez conosco pelo Espírito, pelo Evangelho, Ele então nos aceita como seus filhos, Ele nos aceita então como seus herdeiros, obriga-se a nos dar uma herança gloriosa e dá-nos então desde logo o penhor dessa herança, que é o Espírito Santo. Ele nos antecipou o Espírito Santo, coisa gloriosa. Ele nos antecipa o Espírito Santo, Ele nos antecipa esta herança, Ele nos dá esta herança que é o Espírito Santo, colocando então em nossos corações. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que diz o texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É uma herança incorruptível que nós então recebemos, o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco, Ele nos antecipou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar, para nos orientar. Isso é uma herança, irmão, é o penhor, coisa maravilhosa. Como que nós daríamos, amados irmãos, continuidade sem a direção do Espírito Santo? Como nós continuaríamos a caminhar sem o penhor do Espírito Santo, sem essa garantia? Como nós viveríamos sem essa garantia do Espírito Santo? Como? Mas Ele nos deu, nos dizendo: olha, essa garantia está aqui, ó. Espírito Santo, eu estou dando a vocês, vocês são propriedade, e estará com vocês até eu vir buscar a minha igreja, e esse será o selo, esse é o sinal, essa é a garantia, que vocês vão entrar na bem-aventurança. Essa é a garantia que vocês viverão eternamente comigo. Essa é a garantia, é este penhor, esta garantia dada a nós, antecipadamente, na descida do Espírito Santo, que sela todos aqueles que recebem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vemos também qual é a atualidade desse penhor, segundo a linguagem das únicas 3 passagens que nos falam do assunto. Então, no Novo Testamento, o penhor já nos foi dado e está conosco. O penhor é o Espírito Santo que habita em mim. O penhor já foi dado a você, o Espírito Santo da promessa que habita em você, que habita em nós, que habita na igreja, que habita naquele que confessa o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele é atualíssimo, Ele é atualíssimo, Ele continua habitando nos corações, Ele continua agindo nos corações. As 2 passagens aos Coríntios, a qual nós lemos, o capítulo 2, o capítulo 1 e o capítulo 5 de 2 Coríntios, dizem expressadamente que Deus nos deu esse penhor, e este é o Espírito Santo com o qual nós fomos selados quando nós cremos. Então, meus amados irmãos, todo verdadeiro crente tem em si
o Espírito Santo como um penhor de sua herança. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. Olha o que diz o texto. Romanos 8, do versículo 12 ao 17. Olha o que diz o texto. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Todo verdadeiro crente tem em si o Espírito Santo da promessa, o guiando, o protegendo, testificando que nós somos filhos de Deus. Sabe por que você não desiste, meu irmão? Sabe por que você não para, meu irmão? Porque o Espírito Santo está falando com o teu espírito que você é filho de Deus, que você é herdeiro, é filho da promessa. É por isso que você não desiste. Há um Espírito de Deus sobre você, dizendo que somos filhos de Deus. Somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A atualidade, Ele continua operando. A continuidade, a preposição aqui para essa expressão, para a redenção da possessão, que nós lemos. A tradução da preposição grega, por exemplo, que eis, que pode nesse caso ter um de dois sentidos, ou de tempos, devendo ser traduzido, ou de propósito ou intuito, falando desta continuidade. Ele continua operando, ele continua realizando, ele continua fazendo. E caso em que esta tradução está mais exata, ou seja, ora, se o penhor é para o fim ou o intuito de remir então a posse da herança, não nos pode ser tirado enquanto a herança não for entregue. Não pode nos ser roubada esta herança. Ninguém pode roubar de você, ninguém pode tirar de você o Espírito Santo, meu querido irmão. Ninguém pode. Paulo, ele vai falar uma das suas belas frases lá em Romanos 8, o que nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar, nada pode nos separar, porque nós fomos comprados por um alto e bom preço. Nada pode nos separar, nada pode roubar, nada pode tirar de nós esta herança, porque nada pode ser tirado quanto a herança não for entregue. E se for dado o tempo da redenção da herança, também está garantida a sua permanência conosco. Ela estará conosco, esta herança, até a consumação dos séculos. Seja qual for o sentido, seja qual for o momento, seja qual for o Espírito Santo, tal como Jesus Cristo prometera nos Evangelhos, e o enviou no dia do Pentecostes, e reside permanentemente em todos os verdadeiros crentes em Jesus, como selo e como penhor de garantia. Não há nada nessa vida, irmã Rosa, que possa nos roubar esta herança. Não há nada, não há tristeza, não há luta, não há angústias, não há solidão, não há nada. O Espírito Santo, Jesus disse, Ele estará com vocês até
consumação dos séculos, até eu vim buscar a sua igreja. Então, meus amados irmãos da igreja do Senhor, recebam esta injeção de ânimo. Não importa qual a condição que você se encontra, não importa a condição do mundo que tanto oprime a igreja, não importa qual a situação que você se encontra, mas eu quero dizer para você nesta noite, que a promessa de Jesus é que o Espírito Santo estará conosco até a sua vinda, ou até Ele vir buscar a sua ovelha, a sua igreja. É uma continuidade, é uma permanência conosco aqui. Não, nunca diga, o Espírito Santo me abandonou. Nunca diga, o Espírito Santo não está mais comigo. Nunca diga isso, o Espírito Santo está com você. Mas ele pode se entristecer, sim, pode. Talvez com a minha vida, talvez com a minha falha, talvez com eu sair do caminho. Eu preciso do Espírito Santo me orientando para que Ele me traga de volta, porque nós somos propriedade dEle. Nós não pertencemos a esse mundo como propriedade. Nós não fazemos parte desse mundo, apesar de viver nesse mundo. Nós não devemos nada ao governante desse mundo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Temos um selo. Nós temos também uma unção. Esta unção que recebemos do Espírito Santo. E o óleo ou o azeite sempre foi usado no cerimonial judaico como um símbolo do Espírito Santo, como um símbolo da unção. Mas os casos mais notáveis são aqueles em que o indivíduo eram separados. Os casos mais notáveis onde o indivíduo era consagrado para certas funções sagradas, e nós vemos isso lá em Levítico, capítulo 8, versículo 12, quando consagrava os sacerdotes, a unção era derramada sobre eles. Nós hoje somos consagrados, hoje nós somos consagrados e separados pela unção do Espírito Santo. Para quê? Somos consagrados e separados. Esse selo, irmãos, preste bem atenção, esse selo nos ungiu, esse selo nos consagrou. Para quê, irmão Cristian? Para viver para o reino de Deus. Esse selo nos deu a unção do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós lemos, toda a percepção que temos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós falamos, escrevemos, vem da unção do Espírito Santo de Deus, que nos dá essa condição. Ele nos ungiu para nos santificar, e isto é para nos separar, para nos consagrar para a função, assim como o sacerdote era separado para funções sacerdotais para o serviço do santuário e do altar. Assim como profetas eram separados, assim como Eliseu, assim como o Senhor ordenou a Eliseu para ungir profetas, assim como o Senhor ordenou o Senhor a Elias, fazendo com que Eliseu fosse consagrado ao serviço especial dos oráculos de Deus no meio do povo de Israel. Nós vemos que nós também recebemos esta unção da obra do Senhor. Nós recebemos essa unção porque nós somos separados por esta unção, consagrados para a obra do Senhor. Paulo vai mostrar isso nas várias funções que cada membro do corpo tem. Cada membro do corpo tem um chamado, uma vocação, foi separado para um serviço na obra de Deus. Hoje nós somos sacerdotes, hoje nós somos consagrados para sermos sacerdotes, representantes de Deus nessa terra. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então o antítipo de todos esses ofícios de profetas, de sacerdotes, o antítipo de todos esses ofícios, como nós sabemos bem pelas escrituras sagradas, é duplo. Primeiro porque supremamente todos têm a sua realização na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o ungido, porque Ele é o Messias ou Cristo de Deus por excelência, Ele é o profeta por excelência, Ele é o sumo sacerdote e o rei
por excelência. E agora nós somos consagrados e separados, ungidos para o louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor é consagrada, recebeu a unção do Espírito Santo quando se renderam a Cristo e foram ungidos para a obra do nosso Senhor. Em segundo lugar, o crente é chamado ao exercício dessas mesmas funções, como eu disse. Ele é profeta como testemunha de Jesus Cristo no mundo, e é pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque lá o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Ser testemunhas aqui é como profetizar. Ser testemunha é profetizar, é pregar, é anunciar, é ir em todo mundo e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós recebemos este poder, nós recebemos também esta unção, e uma vez cumprida essa promessa, ele vai dizer: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e a unção que recebestes dele permanece em vós, e a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa. Olha comigo lá na 1 de João, olha o que diz o texto. Nós já estamos chegando ao fim. 1 de João, o capítulo 2, o versículo 20, olha o que diz o texto: e vós possuis a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Olha o versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. O Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, e Paulo também vem corroborar, e os que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, olha o que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então você abre a tua boca, meu amado irmão, testemunhe. Você é o profeta de Deus nessa terra. Você é aquele que vai anunciar as boas novas, você é aquele que vai denunciar o pecado. A unção, conforme esta última passagem, já se efetuou no crente. Segundo as outras duas passagens, o crente já a tem e ela permanece nele. E é em virtude dessa unção, meus amados irmãos, que nós somos habilitados, somos treinados, habilitados a compreender as verdades reveladas nas Santas Escrituras, e nós podemos então testificar de Jesus Cristo. E é também nesta virtude da mesma unção que podemos exercer de modo aceitável e eficazmente no sacerdócio. E por certas das nossas funções, e certo do nosso chamado, nós devemos então atuar, fazer, realizar nesta unção, no poder do Espírito Santo de Deus. E quando Deus tomar a sua vida, quando você abrir a boca, o Espírito Santo de Deus te ensinará, te guiará, te orientará pela unção do Espírito Santo. Assim como Deus, quando o Espírito de Deus tomava a vida destes homens, destes profetas, desses sacerdotes, Deus continua, através do Espírito Santo de Deus, da promessa que foi derramado a nós, continua usando homens como boca de Deus, como profetas de Deus, para anunciar as boas novas, mas também para anunciar o juízo de Deus, que Ele está voltando. Meus amados irmãos, a vinda do Espírito Santo como um batismo constitui então na próxima lição que nós vamos estudar, a suficiência do Espírito Santo nesta parte. A vinda do Espírito Santo como um batismo que constitui a nossa próxima lição. Nós vamos estudar, continuar estudando.
E antes de partir então do mundo para o Pai, Jesus prometeu a seus tristes e apreensivos discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. João 14,16. O cumprimento então desta promessa, meus amados irmãos, realizada no dia de Pentecostes, transferiu, por sua vez, a residência do Espírito Santo do céu para a terra. E hoje, não é o céu que ele habita, se bem que lá também esteja por sua onipresença, mas ele habita em cada um de nós. Ele está habitando em cada um de nós. Ele está habitando em toda parte, em todo o coração que serve ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo disse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim é que o Espírito Santo, irmãos, ele está habitando em nós, ele habita aí em você, para nos guiar, para nos orientar. Resumindo então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Foi enviado pelo Pai, a pedido do Filho, para ficar para sempre com os crentes na terra, de modo que só voltará para o céu, levando consigo a igreja militante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês têm alguma pergunta a realizar, algum comentário a contribuir, a fazer? Esse é o momento para você fazer, que nós venhamos ficar felizes e seguros da presença do Espírito Santo habitando na nossa vida.